Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, que vieram aqui nos prestigiar e conhecer essa novidade que a comunidade Benchmais se entrega hoje ao mercado, o Guia de Boas Práticas em Feiras e Exposições. Eu sou Roberta Nones, CEO da Evento Único, criadora e gestora da comunidade Benchmais, que reúne atualmente 140 gestores, representando 97 empresas, todas elas de enorme potencial e investimento em feiras, exposições de congressos. Boa tarde. Aqui ao meu lado está uma das colaboradoras do guia, a Luana Capaz, coordenadora de marketing e gestora dos eventos da Nissan Brasil, membro da comunidade e uma pessoa que ajudou demais na criação desse guia. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Rô. Muito obrigada por mais essa oportunidade de Obrigada a estar você. aqui hoje, nesse momento importante para a comunidade, em que você torna público, né, os detalhes desse guia que a gente construiu a muitas mãos e que com certeza vai ser muito útil e vai ajudar bastante o nosso mercado, como, né, tudo que você tem feito até aqui. É assim que a gente Obrigada. espera. É assim que a gente espera. Será. Na verdade, o guia é uma primeira entrega da comunidade Benchmais, que não é só para a comunidade Benchmais, é uma entrega para o mercado como um todo. Ele nasceu da necessidade que alguns membros levantaram, né, numa das nossas discussões no ano passado, de que estava muito difícil voltar a expor em feiras e em exposições, em função dos altos custos, em funções de regras abusivas na visão deles e práticas de entrega de manual em cima da hora, enfim, situações que estavam dificultando a vida do patrocinador, num mundo em que o cliente é o rei. Então, algo está errado, porque todos nós, profissionais de eventos, todos nós, né, do mais alto gestor até aquele nosso querido amigo que vai no depósito pegar o material para repor dentro do nosso stand durante uma exposição, todos nós dependemos de quem? Do patrocinador, da empresa investidora. É através destes briefings que a gente gera trabalho para toda a cadeia. Então, esta pessoa, o patrocinador, ele não pode ser maltratado. Foi por conta desta necessidade que nós, então, fizemos em fevereiro um webinar. Transmitimos também aqui pelo canal do Evento Único. Quem perdeu e quiser assistir, está disponível, a gravação está aí à disposição de todos. E neste webinar, a gente ficou muito feliz e muito surpresos em ver a participação ativa da audiência. Todos os nossos participantes, na ocasião, deram ideias fantásticas, mas a audiência também deu ideias fantásticas. E foi através de todas essas ideias que ao vivo eu me comprometi, porque alguém comentou, né, Lu, no dia assim, mas e agora? E como é que isso vai sair daqui dessa conversa? Eu falei, não, eu me comprometo a transformar tudo que nós estamos conversando aqui em um documento, um manifesto no começo, né, que acabou virando um guia, porque ele tem regras a serem seguidas, onde a gente vai criar, né, recomendações para que a situação da relação entre todas essas partes seja mais leve, mais tranquila e principalmente mais justa. Muito bem. Colaboraram com o nosso guia e participaram do webinar profissionais fantásticos. Dos Benchmasters, além da Luana, que está aqui comigo hoje, tivemos também a Amanda Lama, minha amiga, do mercado farmacêutico de muitos anos, que já em outras ocasiões já levantávamos essa bandeira juntas, e também o Rodrigo Orquiza, foram pessoas que colaboraram imensamente. E do nosso mercado, tivemos a Malu Sevieri, que é uma empresária, né, de promoção de feiras, que foi assim extremamente aberta em ouvir o que os clientes esperavam. O Marcelo Soares, que além de ser também empresário com a sua montadora de estandes, é também o presidente da Abrace, né, que é a Associação das Empresas de Cenografia e Estandes, e o Flávio Carreira, da Cava Segurança, outro rapaz jovem, muito engajado, levantando a bandeira da ética, a bandeira da justiça nas relações, e foram pessoas que não só contribuíram muito durante a nossa discussão no webinar, mas foi um tal de e vai rascunho, que volta rascunho, e todo mundo contribuindo, trazendo seus insights para que a gente chegasse nesse documento.
que mesmo depois de pronto, ainda submeti à apreciação de alguns outros players de mercado, ouvi algumas colocações, fizemos aquelas adequações que eram possíveis, porque não vamos esquecer que é um guia que foi originado das necessidades do cliente, então tem algumas questões que não são tão bem aceitas ainda por alguns players da parte da promoção das feiras, mas que a gente adequou o que era possível e o que não era possível não adequamos, porque são de verdade desejos que o nosso cliente final, o nosso patrocinador, quer na relação que ele tem com vocês, promotores de feiras, e também com todos os fornecedores. Muito bom. Isso tudo dito, vamos ao guia. Vou pedir aqui para Vou pedir para os nossos apoiadores do Grupo R1, que estão aqui transmitindo o nosso evento, a nossa reunião, a nossa apresentação, colocarem para vocês em tela cheia as imagens do nosso guia. Essa é a capa, com o nome de todos esses profissionais incríveis, gente que nos apoiaram nessa iniciativa. Aqui uma pequena introdução, aonde eu apresento para vocês quem é Evento Único, quem é a comunidade Bente Mais, por que ela existe, por que eu inventei, só para dar uma satisfação, porque nem todos vocês já conhecem o nosso trabalho e podem pensar da onde que veio isso, então tem uma pequena explicação sobre a nossa história, né, e como a gente chegou até esse momento dessa iniciativa. Aqui a gente tem alguns dadozinhos da nossa comunidade, né? Alguns números, potencial de investimento, uma foto que foi ali do nosso primeiro evento presencial. Temos um outro agora no dia 30 de junho, a gente se reúne presencialmente, neste ano voltamos, né, a cada 3 meses, mas online, reuniões online mensalmente, fora o que a gente conversa todos os santos dias pelo nosso grupo de WhatsApp. É um grupo bastante engajado, bastante colaborativo entre si. Aqui são as marcas que fazem parte hoje da nossa comunidade, né? Todas as empresas que têm os seus gestores membros da comunidade. E aqui chegamos no momento em que nós resumimos, né? Assistimos a gravação do webinar e fomos resumir quais eram os principais itens que nós tínhamos que trazer para o guia, quais eram as respostas que o guia tinha que entregar para o mercado. Então, temos aqui como principais itens: qual o melhor modelo de venda de metro quadrado para estandes em feiras e exposições? Incluindo limpeza, incluindo segurança, não incluindo nada, incluindo tudo? Vamos a saber. Qual deve ser o racional para a cobrança de taxas? O que se ouve de, a minha taxa de KVA por 2 dias de feira foi maior do que a do meu escritório no mês inteiro, coisas desse tipo ainda acontecem. Então, qual é o racional? O que é justo? Ninguém se nega a pagar, desde que saiba que está pagando algo justo. O que deve estar incluído no custo desse metro quadrado? E o que deve ser contratado à parte? Quem é o responsável pela contratação e o pagamento dos serviços necessários para um estande funcionar? A montadora, obviamente, segurança, limpeza, alimentação. Vai ter alguma interação? Vai ter alguma ativação? São tantos fornecedores, quem é o responsável por contratar esses fornecedores? E mais, em verificar se eles têm necessidade, capacidade técnica para estar ali fornecendo esse serviço. E o expositor, ele tem o direito de contratar qualquer fornecedor ou ele tem que ser fiel à indicação dos promotores? Qual é a resposta correta? Para responder todas essas perguntas, nós criamos as 10 regras e fizemos aqui uma introdução associando a criação do guia e o que o guia traz para o mercado aos conceitos ESG. Porque não se fala de outra coisa já há alguns meses, e por alguns meses ainda vamos falar, por anos acredito, porque é uma necessidade do nosso mercado, do nosso planeta, a adequação a esses conceitos. E dentro do nosso G, nós temos o respeito aos parceiros, nós temos a ética, nós temos valores, nós temos missão. Então, ter um guia que regulamente essas relações
está contribuindo para um mercado ESG, para que o mercado de eventos no Brasil siga por dentro dessa bandeira. E chegamos então às regras. Então, para começar, eu vou pedir para a Luana ler a primeira regra e, na sequência, ela dá o parecer dela sobre essa regra e depois eu dou o meu. E vocês vão colocando aí no chat tudo aquilo que vocês vão pensando a respeito disso, que depois, no final, nós temos um tempo para dialogar com vocês. Vamos lá, Lu. Aqui a primeira regra, né? Recomendamos que o valor do metro quadrado para montagem de estandes em feiras e exposições comercializados pelas promotoras deve incluir o espaço em si e a entrega deste espaço demarcado em conformidade com a planta utilizada na venda e na data e hora estabelecidos em contrato. O promotor de feiras e exposições pode, à sua escolha, incluir ou não no valor do metro quadrado taxas de limpeza, energia, segurança e outras. Aos clientes expositores, recomendamos atenção ao contrato, exija que esteja claro quanto à inclusão ou não de taxas, a fim de evitar surpresas e pontos de atrito no futuro. Eu concordo, seria ótimo se a gente tivesse essa opção de escolha. Seria bom para os dois lados, porque a feira poderia exigir e colocar ali, né, os parceiros que ela já verificou, já analisou o histórico, analisou as credenciais desse parceiro para estar lá. Claro que para isso tem que ter um valor coerente, né, um valor compatível com as empresas do segmento. Talvez apresentar 3 opções, como o departamento de compras exige, né, 3 opções de orçamento para mostrar que aquele valor é coerente. E a gente já inclua, né, no valor do metro quadrado contratado. Sim. Do contrário, a gente precisa ter essa liberdade, para a gente é ideal ter essa liberdade. Claro, deve ter claro isso também por parte do organizador, quais são as regras que a gente deve seguir para isso, né? E a gente confiar nos parceiros que nós, como cliente, contratamos para subcontratar os fornecedores e garantir que ele atenda as necessidades exigidas no contrato, mas elas devem estar bem claras nesse momento, né? Sim, sim. Aqui é uma coisa meio que óbvia, né? Então, assim, se eu estou vendendo este metro quadrado, se eu apresentei uma planta e mostrei aonde é que está esse stand, é óbvio que o mínimo que se espera é que ele esteja naquele mesmo lugar. É que sabe-se de casos em que ele não está, um pouco mais para lá, outro pouquinho mais para cá, então isso ainda acontece, então a gente pede para que isso não aconteça mais e, obviamente, se vai incluir alguns serviços no metro quadrado, que deixe isso claro no contrato e se não vai incluir também. E o patrocinador tem que estar atento a isso, porque se você não analisa o contrato, assina e depois vê que não estava incluído, aí também não adianta chorar, porque está no contrato que você teria que ser responsável por esse pagamento extra. Então também aí cabe um pouco de organização para o próprio gestor, né, que está contratando a exposição, colocar se atentar a isso no contrato em que ele está assinando, né? Vamos à segunda. Vou ler a segunda. Quando os valores das taxas, limpeza, energia, segurança e outras não estiverem incluídas, recomendamos que clientes expositores solicitar ao promotor de feiras a demonstração com transparência de como realizou o rateio dessas despesas. Um exemplo, a medição da energia antes e depois da realização da feira e o devido cálculo pro rata. É muito comum os patrocinadores, o pessoal da nossa comunidade, dizerem que receberam uma conta, você deve tanto em eletricidade. Porém, não existe um racional dentro daquele número. Simplesmente chega a conta. Isso acontecia muito comigo nos congressos médicos na minha época de gestora. Então, chegava a conta, você não sabia de onde aquele número veio. Não havia ali um demonstrativo, uma leitura de relógio, absolutamente nada. Taxa de limpeza, não havia ali o valor por pessoa, dividido pelo metro quadrado do pavilhão, tantos metros quadrados eram seu stand. Não havia isso. Então, você fica com a sensação de que você está pagando uma taxa que, sabe, apareceu na cabeça de alguém. Isso não é legal, né? Eu lembro que no webinar, inclusive, nós tínhamos o Paulo Ventura, do Center Norte, e ele falou aqui no Center Norte, a gente, quando entrega o pavilhão para o promotor, a gente vai no relógio,
e quando eles nos devolvem, nós vamos ao relógio e nós mandamos a cobrança baseada exatamente naquele consumo. Então, nada mais justo do que repassar essa informação que vem do vinil, né, do equipamento, de exposições, para o expositor. É muito mais transparente, não gera dúvida se aquilo foi superfaturado, etc, etc. É muito mais bacana dessa forma, né? Algum comentário sobre isso, Lu? Eu acho que faz todo sentido. Eu não me lembro de ter visto esse tipo de prestação de contas. O único ponto é que, normalmente, a gente acorda antes o valor, por KVA, pela taxa X, né? Não tem esse critério pré-estabelecido. Mas um ponto que acontece bastante também é muita discrepância de um valor para outro. Às vezes, eventos diferentes no mesmo espaço, no mesmo local, com taxas diferentes, né, do promotor ali. É complicado isso. Vamos lá. Pode ler a 3 você, Lu, por favor. Recomendamos que o promotor de feiras e exposições mantenha-se fiel à ética proposta pelos conceitos ESG e não cobre taxas de fornecedores para cadastrá-los como oficiais ou permitir sua atuação no evento. Esse é um ponto que os parceiros trouxeram, né, importante, que muitas, óbvio, nem chega a conhecimento do patrocinador, mas que certamente acaba encarecendo para nós, né? Encarece na ponta quando tem algum tipo de cobrança extra para que eles estejam lá, e aí acaba dificultando com que outras empresas também credenciadas façam parte do pool e possam ser uma escolha para o expositor. Sem dúvida, sem dúvida. Me lembro principalmente do Flávio, né, dizendo que ele prefere perder a feira se ele tiver que pagar essa taxa, seja essa taxa com ou sem nota fiscal. Ouvir falar em taxa sem nota fiscal pleno ano 2022 é uma coisa que nos arrepia, né? Mas infelizmente ainda acontece, e que ele se recusa. Ele fala, não, eu prefiro não atender aquele cliente se for dessa forma. Prefiro perder a venda, porque depois eu não tenho como justificar para a Luana por que quando ela me contrata direto, eu cobro dela a diária de segurança X e dentro daquela feira ela vai pagar X mais 10, 20 ou sei lá quantos % a mais, porque eu tive que pagar uma taxa para poder estar lá dentro. Eu acho importante que, assim, eu gosto muito de colocar esse tipo de situação. Se o valor que eu estou vendendo no metro quadrado não está remunerando adequadamente a minha empresa promotora, não está sendo um negócio viável para mim, como organizadora desse congresso, então vamos aumentar. Você tem lá como apresentar os seus custos fixos, os variáveis, mostrar. Você tem como fazer isso. Você não precisa ficar buscando esta margem que te falta com esse tipo de joguinho. Né? Não cabe mais, nós não estamos mais para isso, não é verdade? Não é mais assim. Eu estou com o Flávio, eu entendo que ainda tenha muitas pessoas, muitas empresas pequenas e médias. O nosso mercado aqui no Brasil, ele é feito de empresas pequenas e médias que nos atendem como clientes, né? A gente lida com empresas pequenas e médias e que muitas vezes, para não perder o negócio, acabam se sujeitando a esse tipo de situação. Não façam isso, tá? Isso aí é algo muito, muito, muito errado mesmo, não tem o menor sentido. Regra número 4, vai, Lu, pode ler você. Recomendamos aos clientes e expositores verificar antes de assinar o contrato se o promotor restringe a contratação de fornecedores. Parece óbvio, né? Mas o que rola direto no nosso grupo de WhatsApp? O pessoal pé da vida porque vai ter que contratar o buffet, somente aquele. Segurança, enfim. E é aquele preço e não tem nenhum tipo de negociação. A área de compras que fica maluca, né? Porque como não é possível negociar nada, é um valor fechado. Sem contar que vocês têm os fornecedores homologados. Sim. E aí vocês têm que ir para a área de compras e falar que você não vai poder contratar o homologado. Ou seguir uma tabela que a gente já tem pré-determinada, né? Exatamente, pagar mais caro e às vezes receber um serviço inferior. Então, assim, gente, isso não vai ser falado para vocês 10 dias antes do evento, 15 dias antes do evento. Isso já tem que estar no contrato lá atrás. Então, se você está tendo essa surpresa agora, muito provavelmente esse contrato não era esclarecedor o suficiente lá atrás, para você não ter essa surpresa como gestor de última hora, de que você só vai poder contratar o buffet XP. Não é assim. Eu lembro muito bem que a nossa área de procurement utilizava a nossa demanda anual, o volume
nas negociações. Né? E aí você tem lá preços excelentes, com serviços excelentes, fornecedores que realmente conhecem o gosto, sabem o que a gente gosta, o que a gente quer, nos atendem com excelência e você não pode contratar por conta de uma cláusula dessa que não foi observada lá atrás. Então, isso é bem... é preocupante, né? Regra 5. Vou ler. O expositor, patrocinador que adquire o metro quadrado tem o direito de escolher o fornecedor de sua preferência. Acabei de falar, montagem de stand, buffet e outros serviços. Cabe ao expositor, uma vez que ele tem o direito, que ele viu um contrato que não havia essa regra, ele assinou um contrato em que diria que ele pode contratar qualquer outro fornecedor, ele passa aí a ter a responsabilidade pela capacidade técnica destas pessoas, né? Porque, veja, recentemente nós vimos aí stand caindo, tá fazendo o quê? 15 dias, 3 semanas. Não foi a primeira vez, espero que tenha sido a última, né? Mas a verdade é que quem contrata tem que ter a responsabilidade de verificar se é uma empresa montadora séria, associada à Abrace, por exemplo. A Abrace lançou na sexta-feira passada o selo de qualidade de montadoras, que é emitido pela própria associação. Então, eu não posso ser lá uma empresa que funciona numa garagem, sem nenhuma norma técnica obedecida, sem os itens de segurança observados. Não faz sentido isso. Vocês como contratantes têm que garantir que vocês estão contratando uma empresa séria, né? E porque mesmo assim as coisas ainda podem acontecer, porque infelizmente a gente é um erro humano que pode acontecer. Mas se você não verifica se a empresa tem essa capacidade técnica, aí você já está ampliando a possibilidade disso acontecer muitas vezes. Como é que vocês fazem essa avaliação dos fornecedores que vocês homologam, Luana? Normalmente, a gente homologa uma agência parceira, né? Então, a gente tem um fornecedor que tem um contrato com a Nissan e que a gente acredita na capacidade técnica dele de selecionar os subfornecedores que ele contrata. Certo. Mas porque são muitos, né? Não seria possível, acho que para os contratantes avaliarem fornecedor por fornecedor. A gente tem muitos fornecedores envolvidos, como você sabe bem. Então, a gente confia que eles façam essa seleção e escolham os fornecedores que entregam com a devida expertise. Sim. E a gente acredita que eles façam isso porque os nossos parceiros, a vida deles, né? A entrega deles é a entrega do fornecedor. Sim, sim. Se o fornecedor não entrega com qualidade no final, para nós, clientes, o que aparece é a entrega da agência, a entrega do nosso parceiro, que tem o nosso contrato. Então, a gente acredita plenamente, quando a gente contrata e firma essa parceria, de que eles tenham essa capacidade de seleção. Mas eu concordo que existe uma pressão, né, dos clientes em geral, até do mercado em geral, de redução de custos, de escolher fornecedores mais baratos. É uma necessidade, de fato, né, a gente precisa ser mais frugal, que é a palavra, né, que a gente tem trabalhado muito. Mas não pode deixar de lado, a gente não pode deixar de considerar essa importância, que é fundamental, na verdade, dessa capacitação técnica dos fornecedores subcontratados. Os nossos parceiros têm trazido esse ponto para nós e a gente tem avaliado e levado em consideração. Né? A gente sabe que o mercado está passando por um momento complicado, de escassez de matéria-prima e mão de obra, principalmente. Sim. Poucas empresas estão aptas a fazer as entregas que a gente precisa e, em geral, né, os preços acabam ficando mais altos e a gente precisa entender isso e remanejar o budget. Eu sei que o budget é difícil aumentar o budget no meio do projeto, mas a gente precisa remanejar o projeto, rever o projeto e ajustar para que caiba aquele fornecedor com aquela capacidade que ele garantiu que vai ter. Sim, sim. É isso mesmo, eu acho que cabe mesmo a nós, se vamos contratar diretamente, ter essa responsabilidade toda e obviamente, se você faz essa contratação, no seu caso, você tem uma agência e a agência que contrata tudo isso, eu, por exemplo, não. A gente, na minha época, eu sei que a indústria farma como um todo é assim, porque o volume é alto, tem montadora de stand, buffet, empresa de transfer, equipamentos, audiovisual, homologados direto.
né? A agência funciona como uma ponte, né? Ela já contrata o fornecedor com o preço já fixado para esse cliente dela. A agência faz apenas ali a intermediação. E porque o volume é muito alto. Então a gente é responsável por aquela entrega, né? E fica muito difícil, se você não vai usar esse fornecedor, você justificar por que você está pagando 20, 30, 40, às vezes até 50% mais caro, né? Então é uma questão bastante sensível mesmo. Muito bem, vamos lá. Contigo, Lu. Quando limpeza e segurança não estão inclusos no valor do metro quadrado, o expositor, patrocinador, tem o direito de escolher o fornecedor de sua preferência e confiança, desde que estejam dentro dos padrões exigidos por lei, como, por exemplo, no caso dos serviços de segurança, que devem seguir a Lei 7.102/83. Exatamente, é a mesma questão que a gente falou agora para os estandes, para o buffet, né? Para limpeza e segurança, principalmente segurança, é fundamental. O Flávio comentou conosco e durante a construção do guia que existem empresas contratando seguranças que estão com o treinamento, a certificação que eles têm que ter para ser segurança vencida ou sem certificação, né? Às vezes pega uma pessoa que está passando ali na rua, bota um terninho preto e fala vai trabalhar de segurança, né? Pagando R$100, 150. Então, assim, é muito sério isso, né? É muito sério. Inclusive, durante o nosso lançamento do guia só para a comunidade, que foi no dia 3 de junho, né? A gente fez uma reunião no Zoom só com os clientes para explicar como é que estava acontecendo o nosso guia, apresentar para todos, e uma colega comentou que ela estava numa feira e que sumiu um equipamento que estava exposto, um equipamento de um valor razoável, e que ficou aquela coisa, né? Quem foi, quem não foi? Aí diz que a primeira coisa que o pessoal fala, não sei, o pessoal da limpeza. Gente, não tem essa de pessoal da limpeza. Qualquer pessoa pode ter acontecido, né? De ter feito isso. E aí quem responde? Porque a segurança estava incluída no contrato do patrocinador. Aí ela vai na promotora, a promotora fala para ela, então, mas a gente não se responsabiliza. Então fica um jogo de empurra, né? Então, não pode. Eu acho que temos que ter assim mais formalização, né, dos papéis e responsabilidades e menos amadorismo no nosso mercado, né? Acho que essa seria uma boa assim, linha a se seguir, menos amadorismo e mais regulamentação. A 7ª regra, nós recomendamos que o promotor entregue o manual com antecedência mínima de 90 dias, né, oferecendo tempo para que todos se adequem às regras. Olha, vocês sabem que no Fórum da Abrace, sexta-feira, eu descobri que quem sofre com essa entrega de manual de expositor em cima da hora, não são só vocês, clientes, mas as montadoras também. Porque tem muitas regras ali que o cliente às vezes fala assim, olha, por favor, montadora, você pague essas taxas, preencha os formulários, vocês, né, eu fazia isso também, a gente deixa para a nossa montadora a responsabilidade de preencher todos aqueles formulários e de providenciar até taxas e tudo mais, e claro, de garantir que o stand está sendo montado dentro das especificações que constam do manual. Que sentido faz você mandar um manual com 10 dias antes, uma semana antes? Qual é o stand que já não está montado? Todos já estão montados, né? Então, eu descobri que não é só o cliente que sofre. As próprias montadoras lá no fórum estavam reivindicando que as promotoras, né, de feiras, de congressos, por favor, entregassem os manuais antes para eles também, né? Já te aconteceu isso? Não, em cima da hora, sim, não, ainda bem. Não, né? Com você não. A gente recebe com alguma antecedência. Às vezes até acontece de a gente fechar o patrocínio em cima da hora, né? Decidir entrar num evento na última hora, mas a gente recebe
tem recebido os manuais com uma antecedência coerente. Então, tem dado para trabalhar. Com você. Mas eu percebi ali pela discussão que aconteceu muito, e uma outra coisa curiosa que eu percebi participando do fórum na sexta-feira foi que o nosso guia, ele criou regras, né, que defendam o cliente, né, que atendam aquilo que o cliente, o patrocinador, as dores que ele tem convivido, que foi uma demanda que veio de vocês, obviamente, mas eu percebi que existe uma carência muito grande de regulamentação entre todas as outras partes envolvidas. Eu percebi que o pessoal da Abrace fazia reivindicações ao pessoal da UBRAF e ao pessoal do Sindiprom, ou seja, nós temos que ser uma cadeia mais unida, mais empática, né? Porque nós dependemos uns dos outros, sim, né? E inclusive está aberto, o guia está aberto a receber sugestões, dicas, reivindicações de todos os players envolvidos, de regras que regulamentem melhor a nossa relação entre todo mundo, né? Entre todos, porque todos precisam de um tratamento mais justo, né? Então, essa questão do manual do expositor, eu me lembro que em congressos médicos a gente sofria bastante. Chegava muito em cima da hora, porque eu acho que quando é feira, que é o seu caso, a maioria delas, por exemplo, uma AgriShow, o Salão do Automóvel, ela acontece todo ano. Então, o que muda é alguma coisa que não deu certo, alguma ideia que surgiu de um ano para o outro e muda. Então, ele já é um documento vivo, que já existe. Congresso médico, o que acontece? Às vezes, ele muda de mãos. Vamos lá, Brasileira de Ortopedia, tá? Então, eles têm um departamento interno próprio, cardiologia também, próprio, que cria o evento. Mas eles acabam contratando algumas empresas, ou para administrar as inscrições, ou para comercializar os estandes, ou para ser a montadora oficial, que vai ali demarcar o solo, né, para fazer a montagem dos estandes. E aí, que é tanta gente envolvida, que as coisas chegam tudo de última hora para a gente. Precisam rever todos os eventos, rever as regras de cada Mudou de mãos fornecedor. Cada ano, porque é o tal da história do preço que a gente comentou também. Então, chega lá uma promotora, não, eu vou trabalhar para vocês, organizo o congresso de vocês, vocês vão pagar muito menos. Já ouvi falar de gente que vai pagar custo zero, não existe isso. Em algum lugar ele está ganhando. Quando alguém te oferecer serviço de graça, desconfie, porque ninguém não tem trabalha de graça, alguma coisa está acontecendo, né? Então, acho bem importante essa questão aqui também. Pode ir lá. A cobrança por crachás extras, inclusive para profissionais de serviços e apoio, pode acontecer desde que no contrato promotor de feiras e exposições já tenha informado o número de crachás disponíveis ao expositor/patrocinador correspondentes ao espaço adquirido. Essa é uma reclamação que aparece sempre também no nosso WhatsApp, né? Sim, isso acontece também aqui no nosso mercado. Principalmente, às vezes a gente tem um número de credenciais disponíveis, mas a gente vai ver, não é para serviço, é só para cliente, mas tipo, sim, 300, eu não preciso de tudo isso, e a gente sim, descobre na hora. O custo de credencial extra também, dependendo do evento, é altíssimo e a gente precisa pagar. E isso, sabendo que tem situações, né, comuns, corriqueiras, os eventos acontecem anualmente, já poderia saber que precisamos de credenciais de serviços, né, dependendo do metro quadrado, de limpeza ou de segurança. Não tem como não ter, tem que disponibilizar e tem que estar no contrato, né, em todos eles. O importante é estar discriminado quanto vocês têm direito por metro quadrado, e no momento em que você está lá fazendo planejamento, quem é que vai para a feira, quem é que vai para o congresso, e você está indo com um número maior do que o que você já assinou e concordou por direito, e não tem que reclamar, tem que pagar, né? Agora, uma coisa curiosa que aconteceu no webinar, e a gente tem que pensar nisso também, e se eu não me engano foi a Malu que comentou sobre isso, foi que o número de credenciais disponibilizadas, ela é proporcional ao espaço que você comprou, mas também proporcional ao espaço
total da exposição. Porque se ela não puser limite e todo mundo, mesmo pagando, vai chegar uma hora que não vai ter espaço. Tem mais serviço, tem mais pessoas trabalhando do que visitando. Né? E ela tem razão nisso, é verdade. Né? Eu me lembro que, assim, é uma coisa... falou que vai ter congresso, parece que todo mundo quer ir para o congresso. Todo mundo quer ir. Então, eu falava, não, gente, se o congresso é aqui, o stand tem X metros, eu preciso de 2 pessoas por turno, 3 pessoas por turno. Aí todo mundo quer ir, fica ligando e olha, um caos. Aí a gente acabou resolvendo isso, a gente pediu crachá só com o nome da companhia, não pedia o nome da pessoa, e aí, tá, então você quer ir só para visitar um pouquinho? Então, o fulano vai sair 2 horas mais cedo, você pega o crachá com ele, fica essas 2 horas, aí vai outro. A gente começou a fazer um sistema desse tipo também, porque, não sei, o pessoal gosta de ir em evento para passear, né? É uma coisa... mas agora a gente precisa passar o nome e documento da pessoa que vai. Então, na credencial, a pessoa vai um dia, você tem que pagar, vai ficar 1 hora lá só, você paga nem por pode mais hora. fazer o crachá genérico. Não pode mais. Nossa, então estou até desatualizada. Muito bem. Vai nesse você, porque o último eu quero deixar para mim. Recomenda-se que o promotor de feiras e exposições, ao oferecer seu produto aos expositores, forneça metas qualitativas e quantitativas do público esperado, menção na mídia e outros indicadores que, ao final do evento, possam ser mensurados e apresentados como ROI, retorno ao investimento. Esse é um ponto importante também, porque quando os promotores apresentam os eventos para a gente participar, eles trazem esses indicadores, esses dados de eventos anteriores, né? Quanto o evento, a feira movimentou no ano anterior, qual foi, né, o investimento que eles fizeram em mídia e o retorno que eles tiveram em mídia espontânea, por exemplo. Mas, no meu caso, por exemplo, dificilmente a gente recebe um relatório pós-evento, ainda que seja um relatório básico com as entregas das contrapartidas que a gente contratou, menos ainda com relação ao ROI, porque essa meta não é estabelecida, se é estabelecida, não é divulgada, né, amplamente para os clientes. Certamente seria uma mudança muito positiva até para ajudar a defender a participação nesse mesmo evento nos anos seguintes. Sim, né? sim, Com certeza. sim, sem dúvida. Porque, veja só, é uma prática que as promotoras, as organizadoras de feiras e congressos têm que colocar em prática. Porque isso vai, pessoal, ajudar vocês na hora da venda. Porque quando você tem um número favorável, porque se você apresenta um número, a Luana aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, e ela falou assim, não, eles me apresentam lá, olha, tivemos X visitantes. Tá, mas se o objetivo era 10% a mais do que o número, eu não atingi. Se era 10% a menos, eu superei. Mas como ela vai saber se esse resultado que está sendo apresentado é bom ou é ruim, se ela não sabe qual era a meta? Então, a gente só pode, um indicador, ele só é útil se eu sei qual era o meu desejado, né? Porque se eu só tenho número por número, nem sempre ele é. Pode ser, crescemos 200%, tá? Mas se a meta com o investimento que foi feito naquele ano era crescer 500%, não atingi do mesmo jeito. Então, está na hora. Inclusive, eu estava na Feira EBS também, no comecinho do mês, e tinha ali um painel também com promotores de feiras, e claro que eu não aguentei pedir para fazer, e perguntei, vocês já estão definindo metas de público, tanto em quantidade quanto em qualidade, porque não adianta ter lá 10 mil visitantes se não são as pessoas com potencial para comprar o teu produto. Você não está expondo numa feira para as pessoas acharem bonito o produto na Nissan. Você está expondo para gerar venda. Isso é óbvio, né? Então, você também tem que medir a qualidade desse público. Quem são essas pessoas? Uma outra coisa que é necessário determinar é a satisfação desse visitante de feira, né? Eu sou do tempo, gente, de UD, de Feira da Informática, pelo amor de Deus, né? Lá anos 80, no AMB. E a gente parece que está na mesma época. Ainda não vejo nenhuma promotora apresentar, quando for vender o congresso ou a feira para o expositor, o perfil do público que ele quer ter lá dentro, como que ele vai engajar esse público e depois medir a satisfação
desse participante, né? Fazer uma pesquisa na saída, coloca o pessoal com um totemzinho, com um iPad, tem como. Quem quer faz, né? E aí você avaliar realmente se ficaram satisfeitos ou não. Veja, esse tipo de informação, quando você mensura e ela vem positiva, e na maioria das vezes ela vem positiva, porque se tem uma coisa que nós de eventos sabemos fazer, é agradar o nosso participante. Nós sabemos fazer isso. É um número que vai só ajudar vocês na venda, talvez até valorizar o metro quadrado que vocês estão vendendo. Então, não estou vendendo só o metro quadrado, eu estou vendendo a exposição da sua marca para essas pessoas, eu estou vendendo a imagem do seu produto associada, olha aqui, a satisfação das pessoas com esse evento, e sua marca estava lá nesse evento. Então, são dados importantíssimos que vão agregar valor ao simples pedaço de chão demarcado, né? Muito, muito, muito importante. Eu falei que eu queria falar da última, porque a última, ela é um tema muito polêmico, que não é só aqui no guia que ele aparece. Nós já falamos sobre esse assunto em outros eventos da comunidade, em outros eventos da Evento Único, que não são exclusivos da comunidade, que são para todo o mercado, que é a questão do prazo de pagamento. Eu fiz questão de colocar esta recomendação de que os expositores, patrocinadores, pratiquem um prazo de 30 a 45 dias no máximo, visto que a cadeia é composta por empresas de pequeno e médio porte. E que, ao aceitar prazos superiores a este recomendado, vão ter que buscar recursos em instituição financeira, gerando maior custo para vocês mesmos, clientes. Para montadoras de stand, é recomendável a antecipação de 50% do valor. Essa foi uma solicitação do pessoal da Abrace, o Marcelo Soares, que é o presidente e colaborador aqui na criação do nosso guia, porque ele me explicou o seguinte: a matéria-prima ele compra toda antes para fazer um stand. Seja lá do que for o stand, ele compra antes, é um investimento muito alto, né? Então, ele também trabalha com essa questão de 50%. Eu lembro que a gente tinha esse acordo com algumas das nossas montadoras. A nossa empresa não gostava de fazer adiantamento, nenhuma gosta. Tem uns processos padrão para seguir, né? E conseguir exceções é sempre complicado. É sempre complicado. E a gente fazia via agência, mas a gente também fazia. Porque eu digo sempre, pessoal, Luana é testemunha, eu digo para eles, vocês são profissional de eventos dentro de uma indústria automobilística, dentro de uma indústria farmacêutica, dentro de uma instituição financeira, de uma indústria de alimentos, de bens de consumo. Que seja, nós temos vários segmentos aqui na nossa comunidade, mas vocês são profissionais de eventos. Então, vocês, dentro da empresa de vocês, representam a cadeia produtiva, porque hoje você está na cadeira de cliente de eventos. Amanhã você pode estar como uma agência, você pode estar no outro lado. E a cadeia como um todo precisa que vocês, gestores, os meus benchmarks queridos, se empoderem e tenham a coragem de falar com as suas áreas de procurement financeira sobre a necessidade de abrir exceções. Ah, mas eu falei e tive um não. Ok, então você já fez a sua parte. Ah, não, eu não falo porque eu acho que não posso, tal. Não, a gente como eventos, a gente só sabe dizer o seguinte: pensa que é pastelaria, que ligam aqui, pedem 2 de carne, 2 de queijo. Então, se a gente quiser ser empoderado, se a gente quiser ser visto como área estratégica, a gente também precisa ter uma postura que não seja de pasteleiro, né? Que seja de alguém que sabe o que está fazendo e que, diante dessa segurança e confiança no seu saber, consiga falar com qualquer pessoa dentro da organização, defendendo o seu pedaço com naturalidade. Que pelo menos tenha uma tentativa, né? Que haja uma tentativa. Eu nunca me esqueço, lá no começo da pandemia, que nós tivemos, eu falei isso para muitos de vocês, a maioria não conseguiu nada, mas houveram casos em que me lembro que teve um colega que conseguiu que a área de procurement ficasse sensibilizada e prorrogasse o contrato
de quem tinha sido homologado por aquele ano, por mais 2 anos, para que aquelas empresas tivessem a garantia de, em algum momento, usufruir daquela homologação. Outros que fizeram o pagamento integral de eventos que foram cancelados, assim, 1 semana, 2 dias antes, porque já estava tudo feito, contratado, né? E até colegas que conseguiram manter um pagamento mensal para suas agências, para que essas agências segurassem ali 2, 3 headcounts que atendam aquela conta durante toda a pandemia, porque eu dizia, a hora que vier vai vir com tudo. E aí foi o que aconteceu. Está acontecendo Está ainda. acontecendo. Tá acontecendo. E quem segurou essas 3, 4 pessoas pagando um valor mensal, sofreu menos do que quem não segurou. Está sofrendo também, porque a demanda não veio para 3, 4, veio para 15, sim, né? Mas está sofrendo um pouquinho menos. E, inclusive, eu tenho o meu próprio exemplo. Quando o nosso prazo de pagamento, lá na época, tinha saído de 30 para 60 dias, a gente conseguiu, né? Eu falei, não, a nota fiscal do FII da agência vai para os 60 dias, porque isso é o dinheiro que fica com ela, é o trabalho dela. Agora, todos os valores, todo aquilo que vem na nota de reembolso, né, que é aquilo que ela pagou o fornecedor final e eu só vou reembolsá-la, que não é nenhuma nota tributada, isso eu tinha que pagar em 30 dias, porque senão é o segurança que ganhou R$500 que não vai receber, é a recepcionista que não vai receber, não é só grandes empresas, pequenas, médias, mas é até mesmo autônomo. Então é possível, quando a gente quer, a gente consegue. Muito bem. Bom, aqui eu digo que a gente entende, né, que o guia diz que existem as questões estabelecidas, mas que a gente tem que se empoderar. E a última frase, que é a questão da denúncia, né? Viu coisa errada, põe a boca no trombone. Né? Também no dia que apresentamos para o nosso grupo de gestores do Benchmark, uma colega comentou, né? Mas eu vou denunciar para quem? Eu falei, foi roubo? Para a polícia. Sim. Né? Para a polícia. Você já teve algum caso que você teve que denunciar para alguém, Luana? Não. Então, ainda bem, não. Nunca aconteceu nada parecido assim. Já tivemos problemas no stand de sumir coisa, de roubarem alguma coisa, mas aí não dá para saber, o evento já estava acontecendo, as pessoas já estavam lá, e passa muita gente. Não, mesmo com segurança contratado e olhando, acontece de sumir, por exemplo, o câmbio, a bolinha do câmbio do carro já desapareceu nesse nível. Nossa. Mas não, nada grave. Assim, em relação a roubo. Mas a nossa denúncia aqui, a gente diz também uma denúncia de alguma prática errada. Então, vamos supor, você vê alguém ali numa escada montando um stand sem capacete, por exemplo, né? Ou você é um fornecedor de limpeza e você está sendo coagido a pagar um valor para poder oferecer o seu serviço numa feira tal. Gente, hoje em dia nós estamos no mundo da internet. Até um post numa rede social é uma denúncia para esse tipo de coisa, né? Fale com seus pares. Nós aqui no nosso grupo, a gente se ajuda bastante, né? Tive problema com esse, tive problema com aquele, a gente vai se falando. O importante, se você tiver, foi uma montadora de stand que eu vi, sem equipamento e tal, denuncie para a Abrace. Sabe? Não, foi uma promotora de feiras que está cobrando um valor indevido, não sei de quem. Denuncie para a Ubraf, quer dizer, ache alguma maneira de fazer isso, né? E não deixe que essas práticas abusivas se perpetuem. Eu acho que não tem mais espaço para isso, né? Estamos na ética. A gente acaba concluindo, né, aqui com o nosso guia, que cada empresa tem que avaliar o que ela quer, tem que saber se ela prefere continuar aceitando condições que não são tão éticas, mas para continuar vendendo, ou se ela prefere
recusar essas condições e seguir por um caminho mais transparente. Cabe a cada empresário, a cada um de nós, a cada freelancer, produtor, recepcionista, se sujeitar ou não a coisas que você sabidamente reconhece como erradas, né? A gente precisa tentar criar uma cadeia mais virtuosa de boas práticas, né? E não uma cadeia viciosa de más práticas, né? Porque ainda acontece muita coisa errada e a nossa intenção em trazer o guia para o mercado como um todo, disponibilizar para todos, não é a pretensão de achar que o que a comunidade, o que os membros da comunidade, os colaboradores do mercado que nos ajudaram com esses itens, estão querendo ditar lei. Não é lei, são recomendações, né? São recomendações e a gente não tem essa pretensão de ser regra para nada, mas o que eu recomendei aos gestores todos é que daqui para frente, antes de fechar um contrato para uma feira, seja ela qual for, para um congresso, seja ele qual for, verifique se tudo que está colocado aqui está sendo garantido nessa relação, porque o movimento ele vai começar por vocês, Luana. No momento em que vocês exigirem que essa transparência aconteça, as promotoras vão ter que se adequar. E isso vai vindo de cima para baixo e vai atingindo outras pessoas. É o que eu acredito. Você vê assim também? Eu concordo, sem dúvida. E é importante que a gente se una nesse sentido, né? Porque uma empresa só exigindo, uma empresa só falando, talvez não tenha tanta força quanto uma comunidade, que é o trabalho que você está fazendo aqui, de trazer a comunidade, trazendo esses insights, essas recomendações. Eu acho que seria interessante complementar, né, com as outras pontas, né, com as visões dos outros lados da cadeia, porque é óbvio que a gente está aqui no nosso mundinho, né, na nossa posição de clientes, uma posição de exigir, porque a gente faz a contratação, mas a gente sabe que tem demandas do outro lado, dos outros lados que precisam ser atendidas também. Sim, sim. Por exemplo, foi muito assim, calhou, sabe? Veio a calhar eu estar nesse fórum que foi promovido pela Abrace na sexta-feira, porque eu vi os associados da Abrace, ou seja, os montadores de stand, pedindo olho no olho aos promotores de feiras e congressos que estavam lá, por mais prazo para montagem, né, por receber os manuais com mais antecedência. Então, eu percebi naquela hora que essa carência, ela não era uma carência só nossa. Existem carências entre os outros também. E a gente não vai sair. E eu vi uma pessoa, acho que foi o próprio Marcelo, que ele encerrou a fala dele, a Roberta do Grupo Radar falou assim: Marcelo, estamos estourados 1 minuto, ele menos do que 1 minuto. A minha fala é que tudo que foi falado aqui não fique só na palavra. Aconteça, vire uma ação. E foi nessa hora que eu falei, gente, né? Procurei por ele, procurei por outros colegas que estavam lá para dizer, a gente não vai sair do zero, a gente já tem um documento, é só a gente acrescentar outras regras que ajudem nestas outras interações que acontecem nos bastidores e que o cliente muitas vezes não sabe. Né? Com certeza. Que o cliente não sabe, mas que acaba te afetando também. Sim, né? E não dá para dizer que existe certo ou errado. Óbvio que tem situações que a gente reconhecidamente sabe que são erradas, mas tá todo mundo olhando pelo seu viés, né? Pela sua necessidade, pela sua demanda. Enquanto cada um ficar olhando para o seu umbigo, né? Para o seu próprio umbigo, a gente não vai conseguir chegar nesse consenso que atenda toda a cadeia e que seja sustentável para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que fazer meia-culpa, né? É verdade. Todas as etapas aqui. Todas as etapas, sem dúvida. Bom, nós temos aqui algumas pessoas, temos um tempinho aqui para a gente conversar. Quero agradecer mais uma vez a esses profissionais incríveis que me ajudaram na construção desse material. Amandinha, Flávio, Luana, que está inclusive aqui dedicando o seu tempo aqui para a nossa live, a Malu, o Marcelo Soares e o Rodrigo Orquiza.
e o apoio das duas empresas que representa a Malu, a M e a Mestre Düsseldorf e a Cava do Flávio, que são empresas que apoiam o que está escrito aqui. Muito bem. Eu vou agora abrir aqui para perguntas, pessoal. Vamos ver como é que está aqui o nosso chat. Vamos lá. Temos aqui a Vanessa Viana. Oi, Van. Obrigada pela audiência. O Alex foi amplo, hoje está na ESG, uma consultoria especializada. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada. A Camila, obrigada. Alba, excelente iniciativa, muito obrigada, Alba. Paulo Ventura, Paulo, que bom, você está aí nos assistindo. Fico muito feliz. Você viu a hora que eu dei o exemplo aqui da sua medição de energia? Coloquei aqui e olha, já falei contigo e também com o PO, porque o que a UBRAF quiser colocar de solicitações que digam respeito aos promotores no guia, coisas que vocês acham importantes, o que foi discutido lá no Fórum da Abrace, o que não foi discutido, estamos abertos, vamos tentar, quem sabe a gente não transforma este material num material que ajude todos nós, né, Paulo? Eu acho que estamos carentes dessa união, né? O nosso mercado está carente dessa união. Muito obrigada por estar aí conosco e apoiando a nossa causa. Deixa eu ver quem mais comenta. Perguntas não temos. Alguém quer colocar alguma pergunta? Podem nos fazer uma pergunta. Enquanto vocês não fazem essa pergunta, vou conversando aqui com a Luana de outros assuntos que nós ainda temos aqui um tempinho. Luana, qual foi a última feira que você participou agora esse ano? Qual foi a última? A última, a gente participou de bastante feira agro. A Sim. última foi a Bahia Farm Show em Barreiras, lá na Bahia, que é uma feira agro importante para o setor, para o segmento também. Uhum. E quando essas agres você entra com o portfólio de caminhões? De picape. Picapes. A gente expõe toda a linha, Toda né, a toda a linha, line-up, mas principalmente o foco, né, dessas feiras é a picape, que é um carro utilitário, né, um veículo que eles usam muito no universo agro, é um veículo de trabalho, não só um passeio, né, não só para a família. E como que tem sido? Se o pessoal está enlouquecido para ver gente? Sim, as primeiras feiras para nós aqui no começo do ano fiscal foram mais complicadas, porque eu acho que foi quando teve esse boom, né, de eventos acontecendo ao mesmo tempo, a necessidade, a escassez de matéria-prima, mão de obra. Então, foi um pouco mais complicado de implementar, de colocar no ar. E, como eu falei, né, o nosso parceiro sabidamente trouxe a gente via, né, pelo que está acontecendo até na comunidade, nos grupos, mas eles trouxeram esse ponto e falaram, a gente precisa trocar de parceiro e vai precisar ir para um parceiro, para um fornecedor subcontratado que tem um valor de metro quadrado maior, mas a gente garante que ele vai fazer uma entrega à altura do que vocês demandam. De excelência. E trouxemos esse ponto para discussão com a área de compras e conseguimos aprovar. Então, as entregas seguintes foram mais tranquilas, assim. A gente conseguiu terminar a montagem antes, um dia antes até do início do evento, que estava impossível de acontecer. Então, o mercado tá voltando a se regular, eu acho, né? Foi um pouco caótico. E aí, em vista de tudo que aconteceu, acho que está todo mundo olhando para essas melhorias que precisam ser implementadas. Então, foi mais tranquilo. Que bom, que a gente espera que siga assim, né? Que bom, que bom. O que a gente ouviu bastante lá no fórum, eu fiquei, assim, bem sensibilizada, porque a gente sobreviveu, né? Sobrevivemos e, assim, vocês, gestores, né? A gente vê na nossa comunidade, a gente pode dizer que foi mínima a perda de posições, né, dentro da comunidade. As empresas, sim, conseguiram fazer que o digital cumprisse o papel naquele momento e continuaram produzindo. E vocês, que no começo estava lá um medo de que, meu Deus, a gente vai perder o emprego. Evento virtual também. Exato, que universo é esse? Mas a cadeia sofreu demais. E agora está sofrendo de novo, porque perderam os seus
funcionários. Alguns se recolocaram em outras funções, estão felizes e não querem voltar. E nós estamos agora naquele momento em que a gente não quer dizer não, porque está todo mundo desesperado para fazer bons negócios, porque quase que foi, acho que foi o Fernando Guinato que falou que a gente morreu 3 vezes, né? Ele falou assim, você sobreviveu? Ele falou assim, não, eu ressuscitei. Porque ele falou, acho que eu morri umas 3 vezes. Nossa. Ele é o diretor aqui do WTC, onde nós estamos hoje. Ele falou, eu morri 3 vezes, mas me ressuscitaram, porque ele falou, é mais do que sobreviver, né? A gente quase morreu, e agora, ele falou, agora a gente está sofrendo de novo, porque a reposição, mesmo que a gente queira que ela seja rápida, ela não está sendo possível, porque falta mão de obra, e quando chega júnior, e ainda tem aquele período de aprendizagem, né? Então, acho que a gente ainda vai sofrer um pouquinho com essa questão de qualidade de entrega, porque a mesma dificuldade que vocês estão tendo, você mesma me falou que teve que repor. O mercado está aquecido em geral, né? Muito aquecido. As pessoas estão trocando de posições, estão revendo as próprias vidas, onde querem estar, onde faz mais sentido para elas, né? Pessoalmente, profissionalmente, onde faz sentido estar. Tem possibilidades, né, com o mercado aquecido, então tá todo mundo se movimentando. Sim, não, aqui agora que nosso grupo aqui não passa 1, 2 dias sem alguém dizer que tem uma vaga, né, nas áreas de eventos, de marketing, porque muitos dos nossos benchmasters, eles estão na área de marketing, mas são os heads de eventos, né, porque nem toda empresa tem um departamento exclusivo para eventos, né, então é o head de eventos que está lá e vem vagas toda hora. Então, essa carência que vocês estão, ela está em todos os lugares, né? Que os nossos colegas aqui da R1, que estão nos auxiliando aqui na transmissão, estávamos falando disso há pouco, eles também, né? A área do pessoal da técnica de audiovisual também está com essa carência. Então, isso é realmente geral. Deixa eu voltar aqui para o chat, vamos ver... o Paulo colocou assim, ó, significa que ele está de acordo com a gente colocar as regras que venham pela demanda das empresas de feiras, né, que é a associação que ele virou presidente, e o PO foi nomeado diretor da UBRAF, né? Porque o que acontece com as associações, aconteceu isso comigo na época que eu fui presidente da MPI, é que a gente vai ser presidente, mas quem banca o nosso salário é outro lugar. Então, a gente não consegue botar a associação para frente porque você tem um emprego. Então, as associações todas estão partindo para esse modelo de ter um diretor executivo, que é uma pessoa que vai se dedicar a ela, né? Então, muito legal essa iniciativa. E o Paulo colocou ok com relação a isso e colocou assim... Como a empresa da Luana, Nissan do Brasil... escolhe em quais feiras vai participar no ano. Como que você escolhe, Luana? De acordo com o planejamento, com a estratégia que a gente tem para aquele ano, para produção, os produtos que a gente vai, né, produzir, o line-up que a gente vai trabalhar mais em cada quarter. A gente faz uma análise dos eventos, das entregas, né, da capacidade do evento. A gente entra principalmente em eventos de negócios. Então, qual é a movimentação financeira desse evento, o histórico, a importância que aquele evento tem para o setor, no caso do agro, por exemplo, e a gente seleciona dessa maneira. Os eventos que a gente já conhece, né, que já são tradicionais, o Universo Agro, por exemplo, a gente entra em 8 feiras no ano e há muitos anos a gente participa de todas elas. Mas tem um ponto interessante que a gente está entrando no universo agora da eletrificação. E a Nissan, né, tem o Nissan Leaf, que é a Nissan é pioneira em carro elétrico, então a gente tem o Nissan Leaf para trabalhar aqui no Brasil. E tem surgido muitos eventos de veículos elétricos, sem esse histórico. Não tem precedente, a gente não consegue avaliar, né? Não tem histórico. Primeira vez que vai acontecer. Primeira vez que vai acontecer. É algo novo. Ou então aconteceu uma vez e aí foi muito pequeno, foi muito simples. Então a gente avalia, é complicado também, porque você sabe, precisa começar. E faz parte, né, a gente precisa ajudar esse início, né, desse mercado, movimentar esse mercado também. Mas a gente está com um pouco mais de dificuldade de avaliar esses eventos focados em veículos elétricos, porque tem muitas vertentes, né,
públicos muito diferentes, porque tem engenheiros interessados no assunto, não só um público consumidor. O próprio público que consome, né, que compra esse carro também é diverso. Alguns estão pensando em sustentabilidade, outros em economia, outros nas duas coisas. Então, tá interessante. A gente está participando desse início, né, dessa construção desse universo de eventos voltados para a mobilidade elétrica. Né? É uma novidade. É uma novidade. E vocês estão apostando nesse novo segmento. Porque é uma realidade. É fato. É fato. Então, todas as montadoras caminhando nesse sentido, né, de eletrificação da frota. A Nissan também tá olhando por esse lado. A gente vai até ter um lançamento no que vem de um Model Year novo do Nissan Leaf, mês que vem. E é um fato, assim, não tem como não olhar para a eletrificação, para a mobilidade elétrica. É uma realidade. Ou seja, nessa hora, Paulo, o que acontece? Vou fazer uma analogia com um medicamento que é do que eu entendo, tá? Então, a gente está com um pipeline ali muito forte, vamos supor, de cardiologia. Então, vão todos os recursos para aquele. Então, naquele ano, você entra muito nos eventos de cardiologia e marca presença nos eventos das outras linhas terapêuticas em que o laboratório atua. É mais ou menos entra isso, com, às vezes, né? com um espaço menor, ou dependendo da estratégia, acaba não entrando, porque né, o volume para aquele quarter, por exemplo, não está previsto para aquele modelo. Então, ou vai ter um lançamento depois de algum tempo, então não tem carro disponível para vender agora, ainda mais agora, né, que a gente tem dificuldade de ter componentes eletrônicos, as fábricas, né, parando por um tempo. Então, e a estratégia tem mudado a cada quarter, realmente. Isso é uma coisa também importante de dizer. Normalmente, todas as empresas fecham o seu plan em outubro. De vocês esse ano? Não, a gente trabalha com calendário japonês. Calendário japonês. Então, começa em abril. As telas da Carol Cavanich. É de abril. É abril. Enfim, o mês em que você faz o plan é outubro, digamos, né? A maioria dela é abril e tal. Aí, lá você já tem a verba marketing, que cada linha de produto vai ter, e aí já é colocado o que vai se fazer de ação, né? Que evento vai participar, se vai convenção, se vai fazer algum tipo de ativação, se vai fazer evento próprio, já está tudo meio definido ali. Mas o mundo vai girando todo momento, né? Está girando nesse momento que a gente está aqui. E aí as coisas vão acontecendo, você vai destacando a verbinha para lá, uma verbinha para cá, vai adequando. É a mesma coisa, né? Agora, uma informação importante para te falar, Paulo, já que você fez essa pergunta, e eu já sei o que você quer saber com isso, é que eu tenho ouvido muito do pessoal aqui, e por isso que eu acho tão importante a gente ter feito esse guia, eu falei isso na webinar, se eu não me engano, é que tem empresas já saindo de congressos, saindo de feiras, em prol de eventos proprietários. Porque o custo-benefício, o ROI, é muito melhor no evento proprietário. No evento proprietário, você convida as pessoas que você quer, aquele público direcionado, você vai ter atenção deles 100% para o seu produto, não vai estar concorrendo com o stand do lado, nem para o de trás, nem da frente. E isso vem acontecendo justamente pelo alto custo que as feiras e os congressos têm apresentado para as empresas. Então, você vê, às vezes, de um ano para o outro, a participação num congresso médico aumentar 40%, 50%. Então, a indústria olha e fala, não, eu destinei a mesma verba do ano passado. Isso, eu vi gerente de produto, falou isso para mim várias vezes na vida. É a mesma verba do ano passado. Se não dá para fazer mais de stand de 100, faz o de 50. Eu não vou aumentar, entendeu? Então, tudo isso que a gente falou aqui, sobre essa questão dos fornecedores e dessas cobranças de taxas para poder ser homologado e atender na feira, isso vai encarecendo o custo de participação nas feiras e nos congressos. E aí as empresas vão acabar destinando a verba para o outro lado. E eu não quero que esse mercado acabe. Ninguém que trabalha em eventos e que ama o nosso mercado quer que isso acabe. Porque isso é uma maravilha, né? A gente esteve lá no Palácio das Convenções, no fórum, você estava, a gente se encontrou lá. É nostálgico para mim andar por ali, né? Eu vivi
eu vivia o auge daquele espaço, né? E a gente quer que isso só melhore e aumente cada vez mais, não só em Embi, mas todos os espaços no Brasil. Então, precisamos ficar de olho em tratar bem o cliente para que ele não tire a verba dessas feiras e passe a fazer um evento só para convidados da Nissan, por exemplo. Sim. Se ficar muito caro, isso pode acontecer. Pode. É por isso que a gente já olha mais para eventos de negócios, né? Porque depende do objetivo da empresa, né? Do que ela quer com a participação nesse evento, né? Quer divulgar a marca, quer ter familiaridade ou quer, de fato, vender o produto dela. Então, algumas feiras contribuem para essa questão, né? É um evento de negócios já. Agora, do contrário, se você precisa mostrar o seu produto só, né? Fazer com que as pessoas conheçam, às vezes, realmente sai mais... É mais viável fazer um evento proprietário. Isso tem acontecido muito no mercado de tecnologia. As nossas empresas de tecnologia, que fazem parte da comunidade, dizem que alguns eventos assim emblemáticos de tecnologia estão custando caríssimo e o retorno não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, eles estão optando por eventos proprietários ou com participação mínima ou nem participando, né? Vamos ver o que mais entrou aqui. O Paulo novamente. Para cada feira, um novo stand ou o mesmo? Existe esse planejamento? A linha visual, a gente, quando começa o ano fiscal em abril, a linha visual é a mesma. Né? A gente define qual vai ser o mood do projeto, o que a gente quer passar com isso. E a gente adapta e replica para as outras feiras seguintes. O que a gente pode reaproveitar, né? A gente procura fechar uma parceria com uma montadora de cenografia só, para todos os eventos, para que a gente consiga reaproveitar algum material, ter otimização de investimento, mas depende muito do espaço, tamanho do espaço, a localização do espaço, para que a gente reaproveite de fato. Paulo, isso é uma pedra no nosso sapato, porque cansei de ouvir o meu ex-chefe, que era diretor financeiro, dizer assim: por que não faz o mesmo stand e leva o mesmo para todos? Porque nem sempre a feira tem, às vezes é 9 metros quadrados, mas é 9 metros quadrados distribuídos de uma forma diferente dos outros 9 metros quadrados, ou dos 15, ou dos 30, o que seja, né? Nós, essa semana, inclusive, tivemos uma reunião, foi ontem, não essa semana, ontem, com o pessoal da TES Cenografia, e para aprovar o cenário que vamos usar na nossa reunião do segundo trimestre, que acontece dia 30 no Rio de Janeiro, lá no Sheraton. E eu falei, gente, tá muito fofo. Eu falei, e eu achei bacana que vocês fizeram um projeto que eu acho que ele vai caber na sala onde vai acontecer o evento de agosto e o de novembro. Sim, Rô, a ideia é essa, até porque nós estamos querendo ser sustentáveis. Né? Para quem imprimir mais e mais tecidos, quer dizer, o da TES já é um tecido reutilizável, mas mais do que isso, para que fazer 3? Né? Falei, achei bacana, porque a sala é enorme, eles podiam ter feito um negócio, falei, me atende, e isso eu posso desmontar e levar para lá. Eu acho assim que stand é mais difícil, porque às vezes você não sabe quem está do lado, quem está do outro, mas cenografia é mais possível. E o que eu tenho falado para eles todos, Paulo, sempre isso, é que assim, gente, madeira e lona não dá mais, né? Ou vamos usar uma tela de LED, né? Ou vamos usar uma impressão em tecido, porque madeira e lona, gente, não tem a menor condição, né? Isso já eu sei que no stand é mais difícil, mas assim, num painel cenográfico, não tem necessidade mais de usar, né? Madeira e lona. Não tem. Lona ainda é derivado de petróleo, quer dizer, é um negócio que já deu, né? Já foi, né? Eu lembro dos quilos de banner que a gente jogava fora. Sim. Vocês também? Aquela lona toda, fazer o que com aquilo, né? Sim, tem algumas empresas que fazem bolsas, que reaproveitam, mas a gente dava para uma ONG lá também, eu não sei o que eles faziam, mas era assim, eram sacolas e sacolas e caixas, um absurdo, né? Sim, mas a gente tem uma certa dificuldade também, quando a gente apresenta os projetos, né, o board fala,
vamos reaproveitar, guarda esse logo que a gente já fez aqui e tal. Mas a gente enfrenta outros problemas quando a gente faz isso, que é onde eu vou armazenar? Eu vou pagar para armazenar. Eu preciso desmontar com muito mais cuidado, precisa de mais tempo de desmontagem para eu não danificar o material. Depois eu preciso guardar. Se danificou alguma coisa, eu preciso arrumar, né, para poder reaproveitar. Então, às vezes, fica mais caro e mais demorado reaproveitar algum material do que fabricar de novo. Claro que não é sustentável, mas às vezes é inviável, né? Sim. Não é só... Eu tive uma situação como essa, nós fizemos um painel maravilhoso, estava em lona na época, né? Mas já deve estar fazendo uns 10 anos, pelo menos. E maravilhoso, assim, lindo, 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 né? E aí o diretor da BU olhou para mim e falou assim, você não jogue isso fora. Vou pôr na sua casa, então. Não jogue fora. Eu falei, mas eu vou fazer o que com isso? Ele falou, leve e coloque no hall do auditório. Porque lá na nossa AstraZeneca a gente tinha um hall no auditório grande, né? Leve lá e coloque lá. Eu falei, mas esperar que o pessoal de comunicação interna vai deixar? Se não deixar, eu falo com eles, porque não vou jogar um negócio dele, porque era realmente uma imagem muito linda que estava sendo usada naquele ano, na campanha, e ficou assim maravilhoso, né? A gente falou para a agência, desmontou, levou, né? Nunca deixaram colocar no auditório, entendeu? Não deixaram. Então, eu acho que a gente está no momento agora que essas coisas podem começar a acontecer. Temos aqui um concordo plenamente. Toninho, não sei com o que você concorda plenamente, mas obrigada pela sua audiência. Perguntas é só isso mesmo. Temos aqui agora, já vou colocar aqui, vou pedir para os meninos colocarem para a gente. Vou deixar já aqui o QR Code no fundinho aqui da nossa imagem, para quem quiser já acessar e ir respondendo a nossa pesquisa. Quais são os próximos passos agora para o nosso guia, né? Hoje foi uma apresentação pública, né? Aberta, ao vivo, para quem quisesse assistir. Vai ficar gravada essa nossa conversa no nosso canal do YouTube, nós vamos continuar divulgando nas nossas redes sociais e nós vamos ter uma campanha de distribuição mesmo. Do guia, né, eletrônico, a gente não fez impresso, ele é só em PDF, aonde através das redes sociais da Evento Único, vocês vão poder acessar e por mensagem privada dizer que quer receber e nós vamos encaminhando para vocês um por um, né, vamos encaminhando e também na semana pós-feriado vamos encaminhar para a nossa base inteirinha de contatos para o nosso mailing, que Laurinha está aí, minha querida escudeira, eu acho que a gente já passa de 2.000 contatos lá, vamos enviar para todos e se você quiser estar nessa base, pelo nosso site você consegue se cadastrar, www.evento-unico.com, você cadastra o seu e-mail lá e você passa a receber não só esse, mais outras informações, a nossa newsletter mensal, etc, etc. Vou aqui a uma última pergunta para a Luana. Você vai se basear no guia daqui para frente quando você Sim, eu estava justamente pensando nisso, né? Estava com a Karina, que faz parte do time agora, para a gente usar como guia de fato, né? Prestar atenção nesses pontos. Ver o que a gente pode mudar para melhorar os processos, né? Sugerir melhoria de processos para atender os parceiros, para na ponta também não ser prejudicada como as montadoras e prestar mais atenção nas entregas, nas prévias dos parceiros, enfim, das organizadoras dos eventos. Com certeza, ele já está sendo muito útil aqui para a gente. Muito útil. É aquilo, né? Algumas pessoas falaram, poxa, Rô, você fez, mas eu acho que não vai sair do papel e tal. Cabe a vocês, né, Lu? Sim. Cabe a vocês. Vocês são o topo da pirâmide que alimenta todo esse nosso mercado maravilhoso, que eu sou apaixonada de eventos, né? Que gera tantas e tantas oportunidades de trabalho para profissionais de todos os níveis e de todas as especializações possíveis, né? Vai de marceneiro, garçom, recepcionista, a mestre de cerimônias e palestrantes que vivem do mercado de eventos, né? Grandes empresas, montadoras, promotoras, etc. O cliente, né? O dono do briefing,
é o cara que está no topo. Então, se ele começar a exigir esses cuidados, vai criar a tal da cascata virtuosa, né? Sim. Da cascata virtuosa, de todo mundo ir se adequando mesmo. Entrou mais aqui um comentário. Paulo concordou. Madeira e lona estão com os dias contados, mesmo para estandes. Acreditem. Olha, eu quero muito acreditar nisso, viu, Paulo? De verdade. Porque eu ouvi recentemente de um especialista nessa questão da sustentabilidade. Ela falou assim para mim, Roberta, eu falei, não, você sabe que ainda lá no começo dos anos 2000 eu fiz um evento para a Petrobras em que eu descobri o que era neutralização de carbono. Eu não sabia, era, sei lá, 2001, 2002, faz bastante tempo mesmo, uns 20 anos. E eu tive que pegar, né, a malha aérea, transfer, quantos quilômetros, entreguei para uma empresa que devolveu um certificado que tinha neutralizado, né? E eu aprendi isso naquela ocasião. E ela falou assim para mim, ela falou assim, isso é bom, mas isso não resolve. O que resolve é não gerar resíduos. Está coberta de razão. Porque não adianta a gente sair plantando um monte de árvore. E o lixo vai para onde? Exato. O lixo, olha os aterros, as coisas. Então, a gente não tem mais que gerar resíduo, né? Então, é assim, é a tal de a gente tem que acostumar. Eu estava num evento outro dia, falei, nossa, estou morrendo de sede. Aí, eu falei, gente, o que me custa trazer uma garrafa na bolsa, né? Em vez de ir lá comprar mais uma garrafinha plástica que eu tive que comprar, tenho que ter esse hábito de ter a garrafa retornável, né? Então, são pequenos hábitos que nós, como seres humanos, temos que ter para o nosso dia a dia e aumentar, né, essa atuação dentro das empresas, não gerando os resíduos, que isso é o maior problema nosso hoje, né? É a geração de resíduos. Por falar nisso, vou aproveitar a pergunta. Já estão fazendo evento ESG na Nissan ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Você Ainda tem não. uma meta para isso? Não formalmente estabelecida ainda não. Não, mas internamente dentro da empresa? Não, também. Não cascateada, né? Ainda não. Tem esse olhar, né? A gente tem... comitê que está avaliando diversos aspectos, né, de sustentabilidade, equidade, mas ainda não tem uma meta ou algo definido e cascateado para todos, assim. Entendi. Eu fiquei sabendo recentemente que na Europa, se eu não me engano, eles estipularam que para 2025 todos os eventos realizados no mercado comum europeu serão 100% adequados aos princípios do ESG. E isso vai impactar enormemente a captação de eventos mundiais, porque já tem, a gente já está perdendo alguns eventos, né, por não termos nenhum centro de convenções que tenha uma estação de metrô dentro dele, por exemplo. Né? A gente já está, o Brasil já está perdendo eventos por conta disso, né? São Paulo perdeu um evento por conta disso, também eu soube. Então, eu acredito que isso vai vir a qualquer momento e a gente tem uma iniciativa que eu faço parte, que o Alex Pagliarini, a Elza Sumori, da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, criaram um think tank lá de ESG, para a gente conscientizar a cadeia produtiva toda que se eles não começarem a se adequar agora, eles vão perder negócios no futuro, porque vai chegar um momento em que a Nissan vai dizer para você assim, você não vai contratar uma empresa se ela não estiver adequada aos princípios ESG. E aí, por mais que você goste daquele fornecedor, se ele realmente não estiver adequado, você não vai. Já tem clientes que já não contrata transfer, se não for de veículo elétrico. Eu sei disso pela Shift, que é uma das nossas apoiadoras, que já tem clientes deles, inclusive o Renato, que é um dos sócios, comentou comigo, falou assim, a gente investiu na frota elétrica para não perder este cliente. Isso com certeza, vai ser mais comum. É mais do que tendência, é realidade, né? É realidade. Tanto que o seu carro elétrico está recebendo investimentos
mais altos esse ano nos eventos, sim, né? Sim, a gente tem esse planejamento para participar, para falar disso. Para divulgá-lo, Muito bem, então. Deixa eu ver aqui. Olha aqui o Alex contribuindo. São os 3 R's, Roberta: reduzir, reutilizar e reciclar. Perfeito. Reduzir. É fácil, né? Reutilizar é uma questão de hábito. Temos que ter, né? Reutilizar o estande, o painel, ou a cenografia, né? E aquilo que não for possível, pelo menos reciclar. Perfeito, Alex. Muito obrigada pela sua contribuição. Paulo também, obrigada. Obrigada a todos que estão aí conosco. Temos aqui ainda 5 minutos. Eu vou deixar a Luana fazer as suas palavras finais. Tá, mais uma vez, Rô, só tenho a agradecer a você por conduzir essa comunidade, por trazer à tona pontos sensíveis, né, da relação dos envolvidos nessa comunidade como um todo. Muitas coisas que às vezes as pessoas não querem falar a respeito, mas a gente só vai chegar num acordo, né, só vai ficar bom para todo mundo se a gente falar sobre isso. Sim. A gente tem um caminho longo a trilhar, né, muitos pontos a serem revistos, a serem conversados, mas é um ponto de partida excelente esse, né, você trazer isso à tona e pôr isso à prova e fazer as pessoas se exporem, né, para falar sobre o tema, eu acho fundamental e de verdade, por isso que eu procuro ser ativa e estar com você aqui, porque eu acredito muito nisso. Sim. Nesse poder do diálogo, da troca, para melhorar os processos, a vida das pessoas e a vida da comunidade, do segmento como um todo, para todo mundo ser beneficiado. Eu agradeço, você realmente é uma das pessoas muito ativas da comunidade, eu sempre falo isso para vocês, vou repetir aqui ao vivo. O tempo que um profissional que está extremamente engajado em desempenhar a sua função, o tempo que ele tem para dedicar para algo que não é escopo fixo do trabalho dele, não existe. Não existe na sua agenda um tempo para benchmark, tempo para... Não existe. A gente tem que criar esse tempo, mas são os profissionais que se dão a este trabalho, né, que se engajam nessas causas, que acabam se destacando não só nas suas empresas, mas no mercado de trabalho e como seres humanos também. Porque, infelizmente, se a gente ficar, eu não tenho tempo porque eu tenho que entregar o meu dia a dia aqui, as minhas tarefas, você não vai participar de absolutamente nada. Mas são essas coisas que a gente faz fora do nosso escopo físico que acrescentam mais e mais, né? Então, assim, a gente na comunidade, eu tenho alguns propósitos. Primeiro, era dar voz, porque eu, como cliente, muitas vezes eu falava, eu reclamo para quem? Falo com quem? Quem que me representa diante disso? Nós, como indústria farmacêutica, chegamos numa época a utilizar o Sindusfarma como canal para nos representar junto a uma sociedade médica que estava com um tratamento abusivo com os seus expositores todos, né? Mas de uma forma geral, né? Quem é? Como fazer isso? Então, um dos propósitos era esse. E o outro propósito era formar profissionais de eventos mais conscientes do seu valor, do seu papel. Ninguém faz evento, gente, porque a verba está sobrando e não tem onde enfiar o dinheiro. O pessoal faz evento para gerar demanda, para gerar negócio. O que está dentro do MICE, meetings, incentivos, congressos, exposições, feiras, são eventos de negócios. Nenhuma empresa coloca dinheiro nesses eventos porque não tem o que fazer com essa verba. É para gerar negócio. Então, o profissional de eventos que está ali, ele não é operacional. Ele é estratégico e ele tem que ter essa consciência dentro dele. Ele tem que se empoderar deste papel que ele tem e, junto à sua organização, exigir o respeito que ele merece. Esse é um outro objetivo. E um terceiro objetivo, que ele é um pouquinho menor, assim, um pouquinho menos grave, mas não menos importante, é conscientizar que a gente está cliente. A gente não é. Eu estou cliente, eu já fui agência, eu já estive do outro lado também. A gente está. Então, nunca, jamais se esquecer de que eu estou cliente, amanhã eu posso não estar mais, e o que eu fizer agora
vai refletir em como o mercado vai me enxergar se um dia eu não estiver mais. Então, essa também é uma das causas que eu tento, né, nas nossas reuniões, sempre falar para criar aí um mercado de eventos mais de gestores, né, que tenham paciência com seus fornecedores, que se coloquem no lugar dessas pessoas, né, que tenham respeito, enfim, que se gere realmente relações sustentáveis, éticas, amorosas, Amigáveis, né? de parceria Amigáveis, mesmo. parceria verdadeira, né? Estamos juntos, né? Porque ninguém faz evento sozinho. Não. Isso é impossível, né? Não, ninguém faz sozinho. Então, vou encerrando. Muito obrigada, Luana. Eu agradeço. Por toda a contribuição, desde o webinar, reunião de preparação do webinar, vai e vem de conteúdo do guia, e o seu tempo hoje, né? Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos os outros profissionais que colaboraram com a criação desse guia e todos vocês que estiveram aqui conosco, nos ajudem a divulgar este material para todas aquelas pessoas que vão se beneficiar dele, e mesmo aquelas que estão, num primeiro momento, negando a existência, né, e a necessidade de se adequar a essas regras, que perceba que, para que o mercado cresça, para que isso seja sustentável, a gente realmente precisa enfrentar as conversas difíceis. Precisamos falar sobre o assunto. Precisamos falar sobre o assunto. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Rô. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.